Para o eminente deputado Sargento Amaury Soares, o qual concedo o espaço de tempo até 10 minutos para sua fala. Sessão ordinária da quarta-feira, presidida pelo deputado Antônio Guiar. Fala agora, presidente. Já está em seu terceiro mandato, o deputado do PDT, Sargento Amaury Soares. Pela TV ou pela rádio, aqui presente nesta tarde de quarta-feira. Esse meu pronunciamento não poderia ser num horário mais propício do que este, depois do pronunciamento da deputada Ana Paula Lima, a quem quero parabenizar pela candidatura em Blumenau. Infelizmente não o resultado esperado, mas quero parabenizar principalmente por estar aqui, tão poucas horas depois, e já estava desde ontem, com a tranquilidade suficiente para continuar o seu mandato de deputada estadual, representante também do povo de Blumenau. Com essa tranquilidade, com o seu laço rosa, da sua ou da nossa campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. Parabenizar a Excelência pela campanha e pela tranquilidade, pela clareza política com que encara cada situação, inclusive as adversas. Também depois da fala da deputada Luciane Carminati, que fez aqui uma reflexão com a qual a gente comunga muito. Aliás, a gente comunga cada vez mais desta mesma concepção de que a nossa democracia representativa está, a palavra é pesada, mas eu não encontro outra melhor, está corrompida, inclusive pelo poder econômico e pelas horrorosas práticas políticas. A senhora falando, eu ainda lembrei agora, neste momento, na data de hoje, na cidade de São José, talvez a um pouco mais de 1 quilômetro da casa onde eu resido, um grupo de famílias ocupou uma área, eu não sei exatamente onde que é, mas provavelmente de área verde, no terreno público. Porque era a promessa de um certo candidato que, se ele fosse reeleito, eles ganhariam aquela terra. O resultado da eleição foi outro, mas as pessoas tinham a promessa, foram lá e ocuparam. E me disseram mais de 1.000, acredito que não chegava a 1.000, mas por certo centenas de policiais militares foram lá hoje para desocupar a área. Ou seja, as pessoas necessitadas, as pessoas pobres, as pessoas que não têm moradia digna, as pessoas que não têm os direitos elementares assegurados pelo Estado, acabam sendo vítimas do crime eleitoral, da pouca vergonha política instituída. Quero fazer uma análise mais suave, mas esse episódio, sobretudo, junto com outros, evidentemente que levam com que qualquer pessoa que reflita sobre eles se indigne. Teve eleição e ainda terá segundo turno, e eu já sabia desde o mês de junho que a minha posição política seria derrotada nesta eleição, até porque não tinha projeto em debate. Os companheiros praças candidatos a vereador nas mais diversas cidades, inclusive eram pelos mais diferentes partidos. E, portanto, mesmo que todos fossem eleitos, deputada Ana Paula, ainda assim não poderíamos comemorar a vitória, porque o projeto, com certeza, levaria a uma difusão da própria organização e da própria estrutura hoje colocada. Mas tem sim motivos também para alegrar. E aí, como obrigação, já que estou deputado e estou pelo PDT, as duas coisas estão, e não são, devo também, sinto que é minha obrigação, passar o relatório. O PDT tinha 2 prefeituras até, aliás, administra 2 prefeituras até o dia 31 de dezembro deste ano. E administrará 7 prefeituras a partir de janeiro do ano que vem. E cito, a cidade de Bombinhas venceu a pedetista Ana Paula da Silva, cidade de Calmão venceu a pedetista Ivone Macuti Begeroni, na cidade de Correia Pinto foi reeleito Vânio Foster, Lajeado Grande foi eleito pedetista Valmir Locatelli, Major Gersino, nosso amigo, também pedetista, João Davi, Otacílio Costa, Luiz Carlos Xavier, e Ceará reeleita Laci Grigolo. Em percentual de prefeitas
mulheres eleitas, deputada Luciane. Eu ganhei. Deu quase 50% das mulheres, das prefeitas eleitas, das prefeituras que serão administradas do PDT, serão por mulheres do PDT. Há 4 anos eu disse que era 50%, porque eram 2, um homem e outra mulher. Agora, de 7, 3 são mulheres. Né? Tá bom também, ainda estamos acima, né, daquela cota mínima. Mas parabenizar os companheiros, essas pessoas que eu citei, né, os vices, os partidos, a companheirada que trabalhou na campanha, lamentar as derrotas que tivemos, e tivemos algumas doloridas, deputada Ana Paula. Em toda eleição, eu gostei muito do que me disse alguns anos atrás o ex-senador e candidato a governador Jairson Barreto. Não é verdade alguém que diga, não está falando a verdade alguém que diga que só teve vitória em eleição. Porque todo mundo que concorre na eleição tem mais derrota do que vitória. Porque para eleger um vereador se precisam vários candidatos, para eleger um deputado se precisam vários candidatos. Então a gente tem visto choro e ranger de dentes da gente simples, humilde, que acredita, que passa 3 meses sonhando com a perspectiva de mudar a realidade de uma cidade, a história de uma cidade, a política de uma cidade, e que na maioria das vezes não dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. E quem está aí para participar tem que aprender e acostumar, né, com esta dura realidade, pelos motivos, inclusive, que a deputada Luciane estava falando aqui. A profissionalização, o esquema, a estrutura, o poder econômico e, inclusive, por que não dizer, a compra mesmo deslavada de votos. Meus candidatos mais diretamente conhecidos, nas cidades importantes, para os candidatos, praticamente todos ou não, derrotados. E isso também precisa ser analisado, evidentemente, e pensado. Mas mesmo que todos vencessem, como eu falei, mesmo assim não daria de comemorar vitória. Ah, mas aqui na capital, e eu recebo parabéns de deputados, né, de outras regiões do Estado, e de pessoas daqui, servidores da Assembleia, de militantes, de pessoas do povo caminhando pelo centro da cidade. Parabéns, Soares, o PDT da capital elegeu 4 vereadores. Eu parabenizo o PDT da capital, os 4 que foram eleitos. Inclusive, cito os nomes, inclusive porque os que eu conheço tenho grande respeito por eles. O Tiago Silva, que é uma pessoa que merece o nosso aplauso, foi o mais votado, inclusive, da capital. Marcelo Fernando de Oliveira, Vanderlei Farias, Valdívio da Costa Paixão, Coronel Paixão da Base Aérea, com esse falei uma vez apenas, esteve nos visitando. Mas assim, parabéns a todos e tomara que sejam felizes. Mas vamos falar franco nessa tribuna, como eu tenho falado. Estes vereadores eleitos pelo PDT não têm mais de 1 ano e 1 mês de filiação no PDT. O primeiro suplente, sim, esse é histórico do PDT, professor Filipe, mas já é o primeiro suplente. Os 4 vereadores eleitos entraram no PDT, né, numa discussão política que tem como perspectiva a eleição de governador de 2014, né, por incentivo e projeto político do atual, ainda o prefeito de Florianópolis, Dário Berger. Então, o líder, né, desse movimento chama-se Dário Berger, e não PDT e muito menos Sargento Soares. Né, embora eu parabenize a todos como já fiz, e vale o mesmo para São José, elegeu um e é desse mesmo projeto de 2014, e na Palhoça elegeu 2 e são do mesmo projeto de 2014, e nas outras cidades, daí eu não posso dizer até onde esse projeto já chegou. Né? Parabenizar a todos. Tem fatores positivos, evidente que tem outros, e vou citar. A eleição de 2 vereadores de esquerda em Florianópolis. Professor Lino Pérez, arquiteto da UFSC pelo Partido dos Trabalhadores, e Afrânio Bopré pelo PSOL. E digo só isso, não preciso completar para quem está aqui refletindo sobre o que eu estou falando. O próximo prefeito da capital terá que se acertar, né, o passo muito direitinho, porque esses 2 companheiros na Câmara Municipal, né, mostrarão um outro horizonte possível para a cidade. Né? Um outro horizonte possível para a cidade, para além dos 34 mil votos que o candidato, até então não conhecido, pouco conhecido na cidade,
Elcio do PSOL recebeu. 34 mil votos para a esquerda na capital. Sim, votei, voto em São José, mas votei 50. E peço 30 segundos, porque ela não deu... 30 segundos. Em São José, senhor presidente, eu votei 50 para vereador e 50 para prefeito. E eu não conheço as pessoas. Se encontrar na rua, talvez não saiba quem é. Vi só o desenho num panfleto. E se votasse em Florianópolis, teria feito a mesma coisa. E no segundo turno, pro segundo turno, eu penso a mesma coisa. Os dois candidatos em Florianópolis, em Blumenau e Joinville têm o mesmo DNA. Pode não ser diferente, mas tem o mesmo DNA e a minha posição está mantida. Muito obrigado. Inscrito para falar, o eminente deputado Vonei Morastoni.